Os recentes avanços tornaram a cirurgia de tumores cerebrais muito mais segura e eficaz. No programa LESP Cidadania de hoje, vamos falar das tecnologias recentes e minimamente invasivas para tratar aneurismas e dos diversos tratamentos para o cérebro, que podem variar de acordo com a condição a ser tratada. Muito bem, para isso eu recebo aqui nossos estúdios, aqui os estúdios da Rede Alesp, o neurocirurgião Saul Almeida. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, Sérgio. É um prazer estar aqui, compartilhar um pouco de conhecimento com a população. Acho que nós, como médicos, temos esse dever e para mim é um prazer. Muito obrigado pelo convite. É todo nosso receber. Eu vou te chamar de você porque você claro, é um garoto, vou falar senhor, com 30 anos, 34, né? Tenho 36. 36 anos, um garoto. Então eu vou te tratar como você. Perfeito, sem problema. Nada de senhor aqui, nada dessa formalidade. Você é muito novo. Obrigado pela tua participação. Obrigado. Bom, e recebo também aqui através do sistema online o neurocirurgião funcional, especialista em Parkinson e dores, doutor Bruno Burjaili. Doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Muito obrigado, eu agradeço o convite e a oportunidade de trazer informação a quem precisa diretamente, né? É sempre muito honrosa. Imagina, a gente que agradece, doutor Bruno. Posso me dirigir a qualquer um dos dois já aqui, mas eu vou começar com o doutor Saul aqui para explicar para a gente a importância, né, desse tratamento, né, a questão do aneurisma. Isso a gente tem visto aí, acompanhado, vira e mexe, acontece mesmo com as pessoas, você não sabe, de repente, do nada, né, doutor? Você tem aí uma condição como essa. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa condição, a condição do aneurisma. Bom, o aneurisma cerebral é uma doença que, como você comentou, volta e meia aparece nos noticiários como causa de morte, ou de preocupação, ou de tratamento de pessoas conhecidas do público ou até mesmo os nossos familiares aí. E o que é o aneurisma cerebral? O aneurisma cerebral é uma pequena dilatação, como se fosse um balãozinho que se forma nos vasos do cérebro. Então, o sangue que chega no cérebro, ele chega através das artérias e a gente tem, em algum ponto, uma fragilidade nessa artéria, algum ponto onde essa artéria está mais frágil. Isso forma esse pequeno balão e, quando esse balão se rompe, causa um quadro extremamente grave, que é a ruptura do aneurisma cerebral. Tá? Então, é uma doença que é rara, né? Ainda bem, né? Já que é uma doença tão grave, mas que quando acontece a ruptura do aneurisma cerebral, tem uma consequência muito grave para o paciente. A taxa de mortalidade média após a ruptura de um aneurisma cerebral chega a 50%. Então, praticamente metade dos pacientes que sofrem um aneurisma cerebral roto, né, que ocorre a ruptura, eles não sobrevivem nos primeiros 6 meses. É uma doença que requer uma atenção especial devido a essa extrema gravidade, né? É grave demais, né? Não tem como. E deixa inclusive sequelas, né? Sim. Mesmo os que sobrevivem, né? Uma boa parte dos pacientes sobreviventes, eles vão desenvolver sequelas e não conseguem voltar para as mesmas funções que eles exerciam antes da ruptura, antes da ocorrência do aneurisma romper. Então, nós como médicos, né? A nossa função é tentar conscientizar a população sobre essa doença e tentar identificar o aneurisma cerebral antes da ocorrência da ruptura, né? Esse é um grande desafio para nós como médicos, tratar o aneurisma antes que ocorra esse fenômeno e reduzindo assim os riscos para o paciente. Então, tratar precocemente é uma forma de evitar essas consequências mais danosas, né? Mas, doutor Bruno, continuando o gancho aqui, doutor Saul, você fala tratar precocemente. Como é que a gente pode fazer, né, essa prevenção? Na questão o senhor é um neurocirurgião. Eu queria até saber, né, como é que é a tua especialidade, neurocirurgião funcional, né, de dores de Parkinson, doenças de Parkinson e também das dores, né? A gente tem o Parkinson, que é cerebral, tem o Alzheimer, o mal de Parkinson, né, como eu acabei de falar agora, né? Temos o Alzheimer também, que é uma outra doença que afeta o cérebro, né, e a pessoa fica em condições que a gente sabe muito bem, né, a que ponto chega uma pessoa que é acometida com a doença do Alzheimer. Bom, toda vez que a gente imagina uma cirurgia, né, a gente acha que a gente vai, né, entrar no corpo de alguém, tirar um tumor, ou então corrigir uma falha
cura, né, o mudar mais mecanicamente uma coisa que está ali grosseiramente errada. O Saul falou sobre o aneurisma, né? No contexto de uma cirurgia, a gente vai chegar ao cérebro, ver o aneurisma e tentar isolar, né, a circulação dessa bexiga tão frágil. Apesar de ter outros métodos também, claro. Mas na funcional, a gente vai mexer com a função do cérebro, né? Não que nas outras a gente não vá mexer indiretamente, mas a gente está mais preocupado em entender como que o cérebro circula essa informação e corrigir informações que estejam incorretas. Então, quando eu envio um comando, né, eu penso em mexer minha mão, tem toda uma informação complexa, um aprendizado que está ali, e vai fazer com que eu mexa a minha mão da maneira como eu quero. Quando eu sinto alguma coisa, como uma dor, também é uma informação que está chegando, está sendo processada no meu cérebro, em diversos sistemas, para que eu sinta a dor e aquilo impacte no meu humor, impacte no meu sono, na minha qualidade de vida, na minha concentração. Então, veja que são informações circulando ali no sistema nervoso, e é justamente sobre essas informações que a gente vai trabalhar, né, no caso da neurocirurgia funcional, né? Então, é por isso que doenças tão diferentes como a doença de Parkinson, que é uma doença de controle do movimento, e dor crônica, que é de percepção, né, de uma agressão ou de algo que seria uma agressão, por isso que doenças tão diferentes como essas podem ser tratadas por uma mesma especialidade, né? E a gente, nas cirurgias, através de vários métodos, como até o implante de um eletrodo, por exemplo, vai conseguir modular, modificar, corrigir informações incorretas para que o movimento fique melhor ou para que uma dor fique menos intensa. Uhum. A gente tem, inclusive, vamos citar uma situação que é comum, que eu digo assim, na área esportiva eu falo comum, mas vocês é que vão explicar aqui, né, para a gente e para o telespectador. Na área de esporte, esses lutadores, né, de boxe, no caso, vamos citar aqui, Muhammad Ali, o nosso próprio Maguila aqui, os dois, inclusive, né, o Maguila está vivo ainda, graças a Deus, mas também está acometido com mal de Parkinson, com a doença de Parkinson, a gente não fala nem mal, a doença de Parkinson, não é? E o Muhammad Ali, já falecido, também teve, né, a doença de Parkinson. Eu queria saber se essa questão de tomar tanto soco na cabeça, como disseram que o Muhammad tomou mais de 2.700 socos na cabeça, isso pode, sim, desencadear uma doença de Parkinson? Olha, existem vários estudos que acompanharam atletas do futebol americano, do boxe, né? Acho que é um dos grandes exemplos que Exato, tem em relação ao boxe também, que são atletas que sofrem impactos no crânio ao longo da carreira. E todos esses atletas, eles têm uma maior chance de desenvolver doenças neurológicas no futuro. Então, doenças como o Alzheimer, né, as próprias demências, elas acabam acometendo essas pessoas de forma mais precoce do que acometeria a população em geral. E existe uma relação direta com o trauma de crânio, né, com a lesão cerebral que elas sofreram durante a atividade esportiva. Hoje existe uma preocupação muito grande dos comitês esportivos em todo o mundo para tentar reduzir o impacto do trauma de crânio nessas doenças neurológicas ao longo da vida. Então, existe um esforço para que se reduza a exposição desses pacientes ao trauma de crânio, tentando reduzir as consequências dessa doença, né? Então, é uma preocupação que precisa ser levada em conta. Não é, doutor Bruno? Porque a gente ouve falar direto sobre isso, as pessoas que praticam essa modalidade esportiva, né, de impacto, ainda mais no cérebro, né? Imagina como é que não deve ficar o cérebro da pessoa com tanta pancada, né? Tanto soco que você leva como o Muhammad Ali, né? Você fala, caramba, como é que o cara aguenta uma coisa dessa? E no final, com certeza, como o senhor acabou de explicar, o doutor aqui falou pra gente, né, o doutor Sal, e a pessoa acaba, né, morrendo de uma coisa que poderia até, né, ter evitado, eu não sei como, né? Mas poderia ter evitado, não praticando esse tipo de esporte, ou chegando até uma certa fase do trabalho dele como esportista, eu não sei. Hoje existem limitações, por exemplo, um paciente que sofre um trauma e ele perde a consciência, por exemplo, jogando
praticando um esporte, jogando futebol ou mesmo no boxe, ele não pode ser exposto a esse risco novamente por um período de tempo curto, né? Então, o paciente que desmaiou enquanto sofreu um trauma durante a atividade esportiva, ele tem que ficar afastado, porque se ele sofrer um novo trauma em um curto período de tempo, ele pode estar sujeito a maiores consequências desse trauma no futuro. Então, existe hoje uma preocupação em tentar reduzir o impacto disso nos atletas, né? Mas não, doutor Saul, eu tive uma situação quando eu era mais novo, no colégio, eu pisei numa bola de tênis, simplesmente caí, bati a cabeça, eu estava indo fazer uma prova, inclusive. Olha que coisa louca, né? Acreditem se quiser, mas eu não tinha estudado para a prova, fiz a prova e tirei 10, não sei como isso aconteceu, mas é verdade, eu não estou brincando não, é verdadeiro isso. E depois de um tempo, eu não senti nada, não teve inchaço na minha cabeça, não rachou a cabeça, não teve nenhum ferimento. Depois de meses eu comecei um pouco a sentir umas dores de cabeça que eu não sentia. Minha mãe me levou ao médico, eu era adolescente. E foi constatado um coágulo no cérebro. Caramba. Graças a Deus não precisei abrir a cabeça nem nada, mas fiz um tratamento de 2 anos com medicação que resolveu. Se não resolvesse, eu teria que fazer uma cirurgia, operar. Entendi. Né? Isso numa simples pisada, pisei numa bolinha de tênis que Entendi. caí de mau jeito, caí no geral, com Sérgio, a cabeça no... o trauma de crânio, lesões cerebrais, elas não costumam ter impactos positivos. A gente não melhora após bater. A grande maioria dos pacientes pioram, né? Tem déficit cognitivo, alteração de memória, E dificuldade sempre de que você bater a concentração. cabeça, é bom procurar um... Tem que procurar um atendimento justamente atendimento. porque se for algo grave que precisa de uma intervenção, de uma cirurgia, quanto mais precoce for feita essa intervenção, maior a chance do paciente se recuperar bem sem sequelas, né? Doutor Bruno, quais são as funções do cérebro? Olha, funções das mais sutis e complexas do nosso dia a dia são do cérebro, né? Tudo que você sente do ambiente, né? Quando você toca em alguma coisa, ouve um som, vê uma luz, uma imagem, tudo que você sente, tudo que você experimenta aí no seu mundo interior, o cérebro que está processando para você. Ele pega essas informações do ambiente, ele combina também com informações que estão na sua memória, né? Outras informações que vêm de sensores do seu próprio corpo. Ele vai combinar tudo isso de modos, né, elaborados para te dar a sensação até de experimentar a própria vida, né? Isso que todo mundo tem aí dentro, né, de algum modo abstrato. E também tudo que você faz, né, com essa informação. Você fala algo, quando você se mexe, quando você anda, quando você come, tudo que você comanda no seu corpo, a grande parte desses comandos está vindo ali do cérebro. Então ele acaba sendo o órgão mais importante, né, se for para ter um tipo de hierarquia, não em termos de manutenção da vida, que tem vários para isso, mas em termos de nos dar complexidade, de nos dar um repertório, uma grande variabilidade de maneiras de reagir assim uns com os outros e com o ambiente. Então, o que nós somos no nosso corpo de maior profundidade, né, o que mais pode explicar o que nós somos como seres humanos, né, nessa nossa complexidade, é o cérebro, que explica, é ali que está o grande templo do que nós somos. Uma lesão cerebral pode nos impedir de fazer um movimento, de falar, de perceber algumas coisas, de compreender, de ter um pensamento organizado, de ter um controle emocional. Então, até quando a gente se apaixona, quando a gente elabora os pensamentos mais complexos, tudo isso conta com a participação do cérebro intacto e começar a ter danos a esse cérebro, seja por batidas, por traumas, por infecções, por envelhecimento, qualquer problema que seja, isso vai trazer assim, impactos muito marcantes na vida de quem seja exposto a esse tipo de agressão, né? E quanto mais velho, doutor Bruno, o cérebro ele vai se deteriorando cada vez mais? Como é que é isso? Explica assim para a gente, para que o telespectador entenda melhor. Sim, como todo o nosso corpo, né, ele vai se desgastando, ele vai perdendo reserva, ele vai perdendo um pouco de função, né? Então, assim como você pode ter uma artrose que vai dificultar você ter alguma mobilidade na sua articulação, ou como sua pele fica enrugada, o cabelo fica branco, tudo a gente vai, né, tendo esse desgaste natural do tempo, da vida. Isso no cérebro pode impactar as funções mais sutis, como a memória, como a própria capacidade de, em alguns casos, saber o que é real e o que não é, ou de controlar os nossos sentimentos, nossos pensamentos, a nossa performance de pensamento, né, nosso desempenho nas atividades do dia a dia.
em algum momento ela pode sofrer impacto. Por muito tempo a gente vai ganhando experiência, memória, e isso vai deixando o nosso cérebro mais preparado para lidar com os diferentes desafios aí do dia a dia, da vida, mas depois que o cérebro começa a se desgastar, né, de fato, a pessoa vai ter sintomas como, né, o que todo mundo conhece, por exemplo, como você citou, a doença de Alzheimer, né, que é uma forma de demência, que é perda de funções mais superiores. E também, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, doenças como depressão, ansiedade ou a própria dor crônica, elas podem ter a ver com uma disfunção física no cérebro, não só pelo desgaste da idade do tempo, mas também por algum tipo de situação, né, ali que no seu corpo, na constituição ou no modo como o seu cérebro processa as informações, não está perfeito. Daí você tem que fazer, às vezes, tratamentos com medicamentos para melhorar a forma como você se sente em relação à vida, né? Ou para você ter mais concentração, ou para você ter menos ansiedade, para você sentir menos dor. Tudo isso se explica porque fisicamente o nosso cérebro está processando isso e dando para a gente essa experiência real do que é viver. Uhum. Agora, o aneurisma, ele é. Vamos dar um exemplo, só para o telespectador entender melhor ainda. É como se fosse uma artéria, como se fosse do coração, né? No cérebro. Só que é no cérebro. Tem um ponto de fragilidade, uma bolinha que se forma, e isso pode romper. E aí, quando rompe, é um tipo de derrame, um tipo de AVC hemorrágico, que é o tipo mais grave, né? E quando isso acontece, é realmente uma situação muito trágica, porque se não for tratado de forma imediata, esse aneurisma ele pode causar a mortalidade do paciente em até metade dos casos, né? Então, e as principais causas dessa condição, doutor? A causa exata, o que faz o aneurisma se formar, a gente não sabe. A gente sabe que pacientes que têm pressão alta, que têm principalmente o tabagismo, né, é um outro fator de risco muito importante. Existe uma influência também de fatores familiares, então pessoas que têm familiares com histórico de aneurisma têm maior predisposição a formar aneurismas também, mas tem muita gente que nunca fumou, não tem pressão alta, não tem histórico familiar e desenvolve o aneurisma. Então, ele pode se formar também de forma espontânea nos pacientes sem que a gente consiga identificar uma causa. Então, quer dizer, você não é hereditário, não é, eu digo assim, né, não vem, a pessoa não tem, na família não tem ninguém, né? Ele também não tem, de repente pode ter um... Pode surgir. Pode surgir um aneurisma do nada. Do nada. E assim, a nossa função como médico é orientar a população de modificar os fatores de risco que podem ser modificados, que são a pressão alta e o tabagismo, são os dois principais. Então, pessoa que fuma, a gente sempre orienta evitar o tabagismo, parar de fumar, porque o cigarro é um dos grandes causadores do aneurisma cerebral e também um dos grandes fatores que fazem o aneurisma sangrar. Bom, então, eu sou ex-fumante, doutor, não tive aneurisma, mas infartei 2 vezes por causa disso. Sim, ele causa doenças vasculares no corpo todo, né? Então, nos membros, no coração e no cérebro, o cigarro é realmente um grande vilão e a gente tem essa função de orientar a população. Eu tenho que me cuidar mais porque eu também tenho pressão alta, né? Sim, sim. Mas o aneurisma, além dessas questões mais específicas, tem as questões da saúde como um todo. Então, um paciente que pratica atividade física, que cuida bem da saúde, né, que faz visita periódica ao médico, tem uma alimentação adequada, tem um controle adequado do estresse, ele também vai ter menor chance de desenvolver aneurismas cerebrais no futuro, né? Então, cuidar bem da saúde é também cuidar da saúde do cérebro. Mas aí, né, doutor Bruno, você fala em prevenção. Não, vamos prevenir. O senhor acabou de citar agora, né? A pessoa pode ter sem ter nenhum problema na família, sem ter nenhum tipo de doença, do nada, né? A pessoa pode ter um aneurisma, né, doutor Bruno? E aí, como é que faz, como é que se previne, né, uma situação dessa? Olha, a gente controlando, quando a gente sabe que alguma coisa aumenta a chance de gerar o aneurisma, como o Sal citou, né, o tabagismo, a pressão alta, principalmente sem tratamento adequado, bom, e a gente vai tentar prevenir a exposição a essas situações, né? Então, controle de pressão adequado para quem tem pressão alta é fundamental. Um diagnóstico precoce, para que a pessoa, ao ter pressão alta, já saiba de cara e comece a se tratar e não deixe ali por muitos e muitos anos aquela pressão alta agredir o seu corpo, né? E também o seu cérebro, para depois descobrir que tem, porque não esteve no médico antes. Então, uma detecção precoce e um tratamento adequado da própria pressão alta vão fazer com que a gente diminua esse risco. Obviamente, né, não fumar, ou se você fuma, parar o mais rápido possível. Cigarro é uma maneira da gente morrer mais rápido e morrer sofrendo mais, né? Então tem 1 milhão de motivos para você não fumar,
Não é nem só quero aproveitar a minha vida pela sensação, pelo contrário, você vai aproveitar muito menos, porque você vai, além de morrer mais cedo, provavelmente você vai sofrer muito mais nesse processo. Então, são dois fatores de risco muito bem caracterizados no caso do aneurisma, e não é só no caso do aneurisma, né? A gente sabe de uma grande diversidade de doenças que estão relacionadas à pressão alta, à diabetes Uhum. e ao cigarro, ao álcool, né? A gente são elementos muito comuns na sociedade, até às vezes mais culturais do que deveriam ser, e devem ser profundamente assim tratados com cuidado e abordados diretamente, né? Então, se você se expõe a elementos assim, ou se você não se cuida, mude isso de imediato. Um outro elemento muito importante para uma série de doenças, né, neurológicas e também doenças em geral é o sedentarismo, né? A falta de atividade física adequada. A gente foi parando de ser ativo fisicamente pelo modo como a sociedade funciona, a gente tem que corrigir isso com atividade física. A gente não evoluiu, não está aqui na Terra, né, para ser sedentário. A gente tem sim uma obrigação muito Uhum. séria com a nossa saúde, de ter atividade física regular, bem orientada. Isso vai fazer com que você evite doenças como Alzheimer, como Parkinson e como diversas outras. Perfeito. É. E um outro assunto que você comentou sobre a Ah. questão familiar. Quem tem histórico familiar de aneurisma precisa investigar. Então, se você tem 2 ou mais parentes de primeiro grau que têm histórico de aneurisma cerebral, é mandatório que você passe por uma investigação médica para descartar a presença do aneurisma. Porque se a gente consegue detectar ele precocemente, antes da ruptura, a gente consegue tratar o aneurisma de forma preventiva e o paciente fica livre dessa doença sem o risco de sangramentos, né? Porque a gente fala, eu estava falando de atletas aqui, de pessoas que... Porque um atleta, falando de exercícios, né? O Bruno falou, você não ser sedentário. Mas um atleta de alta performance, por exemplo, né? Você vê muitas vezes aí um atleta cair no meio do campo e do nada... Aí você pensa assim, fala, mas se esse cara, não é que se cuida, o cara tem né, uma performance... Uma alta performance, até pelo próprio trabalho dele como atleta. Sim. Como é que acontece isso? Que eu já vi até com a aneurisma e também, né, com infarto, enfim, o cara cair. Mas essa é uma visão, Sérgio, que a gente tem que ter e tem que orientar o paciente de que a ocorrência de doenças, ela depende de vários fatores. Existem fatores que são Pode ser uma pré, né? modificáveis, O cara talvez tenha... existem coisas que são modificáveis e existem coisas que a gente não consegue intervir. No que a gente pode intervir, que é justamente o sedentarismo, a alimentação, o controle das doenças, a gente tem que intervir. Mas mesmo o paciente que tem um controle adequado de doenças, que não tem sedentarismo, que se cuida, ele pode desenvolver doenças e por diversos outros fatores. Então é importante a gente estimular que as pessoas continuem se cuidando, né? Mas mesmo elas se cuidando, pode acontecer esse tipo de fenômeno. E qual que é a faixa etária que tem aí, no caso, a maior incidência de aneurisma? Os aneurismas cerebrais, eles vão se desenvolvendo ao longo da vida. E geralmente a faixa acima de 40 a 50 anos é a época em que a gente mais diagnostica o aneurisma. Mas ele ocorre em todas as faixas etárias. Tem pacientes desde da faixa pediátrica, né? A gente já tratou crianças com aneurisma cerebral, e tem pacientes acima de 80, 90, já tratei pacientes com mais de 100 anos com aneurisma cerebral. Então, o aneurisma mais de 100 anos. Hoje, né, com o você avanço, chegar já a 100 anos já é um... Já é um grande avanço, já é uma glória, grande vitória, né? exatamente. Já é uma... E com uma condição grave como essa, né, só é possível com o avanço dos novos métodos de tratamento, com as novas tecnologias que a gente tem, conseguir tratar pacientes mesmo nessa situação. Então, a ocorrência ela é principalmente a partir dos 40, 50 anos, mas ela pode estar presente em todas as faixas etárias, desde as crianças até os mais idosos. Doutor Bruno, você já pegou, falando nisso aqui, que o doutor está dizendo aqui, você já pegou algum caso assim, meio diferente, não só com criança, né? Com aneurisma cerebral? Que você destacou, né? Que deu uma coisa mais fora ali do normal? Olha, são sempre casos muito marcantes, porque é uma doença que é absolutamente silenciosa para a maior parte das pessoas, e de repente ela pode provocar o fim da vida ou uma sequela gravíssima. Então, daí a importância, se você está exposto a fatores de risco, você aumentar a sua vigilância quanto ao aneurisma, particularmente, né, como você mencionou,
parentes de primeiro grau faz com que você aumente a sua chance de ter um aneurisma. O problema não é ter um aneurisma só, ele romper, né? Então, é uma doença sempre muito trágica, né? Você tem diante de uma pessoa, às vezes, jovem ou sem nenhum tipo de antecedente médico importante, né? Nem Pois sempre é. vão ter vários, e essa pessoa subitamente vem a falecer ou ter sequelas gravíssimas. E tem, né, casos sempre na mídia, né, de pessoas públicas que passaram por isso, e quase sempre é um choque, né? É uma surpresa. Olha, uma pessoa que é relativamente jovem, relativamente saudável, de uma hora para outra perdeu a vida. Então são casos marcantes, né? É. Tanto aqueles que a gente não consegue vencer a doença, porque a doença muitas vezes ela ganha da gente, né? A gente perde pacientes jovens por causa disso. E também marcantes na outra ponta, quando você consegue diagnosticar precocemente, ou mesmo depois de uma ruptura, mas consegue tratar a tempo e essa pessoa evolui bem, volta para te ver depois, você sabe que às vezes ali. E é muito interessante, o aneurisma ele pode ter milímetros, né? Primeira vez que eu entrei, como estava em treinamento para neurocirurgia, eu entrei numa cirurgia e vi um clipe, que é o que a gente usa para fechar ali o pescoço daquele balão, Uhum. para não romper. É tão pequeno que você. Eu lembro de me emocionar, falar como que algo tão pequeno que a gente faz pode evitar consequências tão nefastas para Tão alguém, né? grandes, né? Então, é muito impressionante isso, como é que é algo Exatamente. minúsculo, Olha, mas pelo aham, local muito delicado, pode ser, né, uma tragédia, ou é, se você conseguir intervir, desse modo, mudar completamente esse desfecho. Isso é exato. bem O problema gratificante. é o que você acabou de falar, né, doutor Bruno? É uma doença silenciosa, né, Saul? Então é complicado. Mas olha, o doutor Saul aqui lembrou aqui da tecnologia. No próximo bloco, a gente vai falar exatamente do que o doutor Saul acabou de lembrar aqui, da tecnologia, né? Como o avanço da tecnologia pode melhorar ainda mais uma situação como essa de um aneurisma. Eu volto já já, é um instante só. Até. Muito bem, estamos de volta com a Lesp Cidadania, hoje falando sobre o aneurisma. Eu queria voltar aqui com o doutor Saul para que falasse, o senhor começou a falar exatamente da tecnologia. Eu queria que vocês explicassem, tanto você como o doutor Bruno, a importância, né, da tecnologia, né, para o tratamento, não só do aneurisma, né, de vários tipos também de doenças que... Perfeito. O cérebro, Sérgio, sempre foi um grande enigma, né, para a medicina. E nos últimos anos, a gente teve um grande avanço com os exames diagnósticos. O acesso à tomografia e à ressonância facilitaram o nosso entendimento do cérebro. A gente consegue ver as estruturas cerebrais com muito mais facilidade. A gente consegue diagnosticar as doenças com muito mais facilidade através dessas duas principais ferramentas. Facilidade e precisão, né? Exatamente. E além da ferramenta ter uma grande qualidade de identificar as doenças, ela está muito difundida. Hoje é muito mais fácil um paciente ter acesso a uma ressonância, a uma tomografia, seja pelo sistema privado ou seja pelo próprio SUS, a gente consegue realizar esse tipo de exame. E quando o paciente faz o exame de forma preventiva, né, então ele faz uma investigação antes da ruptura do aneurisma, a tomografia ou a ressonância pode identificar esse aneurisma e a gente consegue tratar ele de forma precoce, antes da ruptura, diminuindo os riscos do paciente. Então, o avanço tecnológico no diagnóstico permitiu que a gente trate o paciente de forma precoce e com menos riscos, né? Esse é um dos principais avanços. Dentro do tratamento, quando a gente fala dos aneurismas cerebrais, no passado a única opção que a gente tinha era abrir a cabeça do paciente, identificar esse ponto de fragilidade na artéria e aplicar um clipe, né, que o Dr. Bruno comentou, um clipe que a gente colocava na base desse aneurisma, na origem dele, para fechar ele e evitar que ele sangrasse. Hoje existem novas ferramentas que através de uma punção, de uma agulha que a gente entra na artéria, que pode ser na perna ou no braço, através dessa agulha a gente vai por dentro da artéria, chega até o cérebro do paciente e consegue fechar o aneurisma por dentro. Essa técnica é chamada de embolização.
É uma técnica endovascular. É uma técnica que foi muito desenvolvida nos últimos 15 a 20 anos e já está difundida na prática clínica. Mesmo no SUS, a gente tem opção de tratamento para a população através dessa técnica menos invasiva, que vai trazer menos riscos, né, e com um resultado semelhante ao que a cirurgia trazia para a gente no passado. E é importante, né, doutor Bruno, também lembrar, como bem disse aqui o doutor Saul, que é a questão do SUS, né? A gente sabe que um tratamento desse é caro, né? Você ter que fazer uma ressonância, né, magnética, né, são tratamentos caros, né? Então, doutor Bruno, como é que o senhor vê essa situação também, né, da questão da tecnologia, né, do avanço? Porque, por exemplo, eu tenho aqui, olha, uma nova tecnologia de tratamento que é focada na indução de proteínas de choque. Eu queria que o senhor explicasse um pouquinho para o telespectador. Choque térmico, né? Olha, dois assuntos complexos aí. Quanto ao primeiro tópico, né, do acesso a tratamentos tecnológicos pelo SUS, ele geralmente foi um pouco atrasado em relação ao acesso, né, no sistema privado, mas ele acaba acontecendo e também cabe à população cobrar e estar presente. E às vezes a população não tem direito a tratamento, você não sabe, né? Então, eu faço muita cirurgia de implante de eletrodo cerebral para Parkinson, para tremor essencial. É um método ao qual a população tem direito, seja nos convênios, seja no SUS, e muitas pessoas chegam para mim, não só do SUS, mas também nos convênios, e acham que não tem acesso àquele tratamento, e na verdade tem. Então, existe muito acesso que já existe, a pessoa não vai atrás, às vezes, por nem saber. Agora, esse segundo tópico que você mencionou, né, de indução de choque térmico, isso não é considerado um tratamento verdadeiro, né? Essa é uma proposta feita por um colega brasileiro, mas sem qualquer tipo de fundamentação científica, custos elevadíssimos e, na verdade, sem motivo para se cobrar nesses custos, porque ele não tem nenhum tipo de evidência séria. E eu aproveito para falar para quem já ouviu falar desse tratamento, não há qualquer recomendação para você fazer esse tratamento, não há qualquer evidência de que ele funcione para absolutamente nada. E o que eu mais tenho, inclusive alguns pacientes no consultório que estiveram nesse tipo de proposta até certo ponto pouco honesta, e isso né, não foi bastante frustrante, tá? Então, nós temos muitos tratamentos muito desenvolvidos por uma série de tratamentos. É muito oferecido esse tratamento que eu mencionei, né, que não tem fundamento, nem sei se a gente pode chamar de tratamento para Parkinson e para uma série de doenças neurológicas. Doenças essas como o Parkinson, que tem tratamentos sim fundamentados, cirúrgicos, né, como implante de eletrodo, como aplicação de ultrassom focalizado, que é algo que se confunde às vezes com o tratamento que não está muito correto. Agora, não vamos confundir esses tratamentos cirúrgicos avançados tecnológicos com propostas que, infelizmente, nem contam com a sustentação mínima necessária para ser oferecidos. Então não tem embasamento esse tratamento choque térmico, como eu acabei de citar aqui? É isso que o senhor está dizendo? Não tem. Pelo contrário, tem embasamento de que não funciona e não Isso, são de que raros não. agora, simplesmente pessoas que gastaram dinheiro que nem tem para se frustrar absolutamente com isso. Ah, tá. Bom, aí eu já não. Eu achei que tivesse. Né, que disse que é uma tecnologia nova, né? Eu não sabia que não A tem. proposta teórica desse suposto tratamento seria aquecer o seu corpo para provocar uma espécie de Exato. choque térmico em algumas proteínas e motivar o corpo a reagir de modo a regenerar doenças. Mas isso, na verdade, na prática, o paciente é colocado numa espécie de um forno, aquecido ali, né? Fica suando por muito tempo, depois ele sai. E aí, às vezes, algum tipo de efeito placebo, um efeito temporário, né? Pela crença do paciente, pode parecer que teve algum efeito, mas já foram feitos até alguns, né, estudos e reportagens, enfim, levantamentos. Isso não. É diferente de tratamentos que tragam polêmica, né? Que algumas pessoas sigam, outras não, mas que tem algum tipo de embasamento ou sustentação. Nesse caso, infelizmente, adquiriu muita popularidade por uma divulgação que foi feita, mas reiteramos, né, que isso não sou eu que falo, tá? A sociedade, a ciência internacional fala isso, a neurologia, a neurocirurgia, a Sociedade Brasileira de Neurologia e a Sociedade de Neurocirurgia já foram muito claras em documentos publicados para que não se faça esse tratamento de indução de choque térmico, até porque, como eu disse, até que ponto que ele pode ser chamado de tratamento a gente nem sabe.
E se você Tá, tem um tratamento entendi. experimental para oferecer, tem que ser feito numa universidade, com termos de consentimento, sem custo para o paciente, e isso não é o que é feito nesse caso. Tá, então vamos lá. Então, quais são os tipos de tratamentos mais usados, então, doutor Saul? Pensando no aneurisma cerebral, Isso. a gente tem a opção do tratamento cirúrgico convencional. Que Ainda é o melhor ele tratamento? ainda é utilizado. Ele hoje tem sido técnica complementar. Então, a cirurgia convencional, que a gente abre o crânio e coloca o clipe, ele é ainda uma opção para alguns pacientes. Mas tem outros pacientes que vão se beneficiar da embolização, que é essa técnica minimamente invasiva, onde a gente vai através de uma agulha, entra na artéria do paciente e vai até o aneurisma que está localizado no cérebro e fecha o aneurisma por dentro, né? Existem várias tecnologias em desenvolvimento. Além do fechamento do aneurisma, a gente pode instalar um stent, igual o stent que é utilizado no coração, a gente coloca também o stent no cérebro para remodelar a artéria, para que ela cresça de forma adequada e feche o aneurisma, trazendo um bom controle da doença. Mas existem outras alternativas, vamos dizer, menos invasivas? De opções... Fora a cirurgia, fora o... Para o aneurisma cerebral, as opções que a gente tem são... O mais moderno que a gente tem é a embolização, né? Não existe ainda um tratamento medicamentoso ou um tratamento onde não haja uma intervenção, uma oclusão, porque é uma doença, de certa forma, mecânica, né? Existe uma ruptura do vaso e essa ruptura causa sangramento no cérebro. Então você precisa fechar esse ponto de fragilidade. E isso tem que ser feito de forma ainda intervencionista. É preciso modificar a estrutura ali do aneurisma para tratar. O que a gente tem também de avanço nesse sentido, Sérgio, é a utilização de inteligência artificial. Então, a inteligência artificial hoje, ela já é uma ferramenta utilizada em hospitais públicos e privados do Brasil para o diagnóstico de doenças. Então, o paciente que faz uma tomografia ou uma ressonância, existem ferramentas que conseguem identificar, por exemplo, o sangramento. A gente consegue utilizar a realidade aumentada ou a realidade virtual para planejar o tratamento do paciente. Então, o médico consegue visualizar o aneurisma cerebral e tratar com muito mais segurança através de ferramentas de realidade aumentada ou de realidade virtual, né? E a gente tem também os robôs, que são uma outra vertente aí da tecnologia que está sendo incorporada na medicina. Existem robôs que aumentam a precisão do médico na hora de, por exemplo, fechar o aneurisma, na hora de ocluir o aneurisma por dentro. Então, isso são ferramentas que já estão em uso clínico, né? Já tem aplicação prática no dia a dia e que podem cada vez mais trazer mais benefício para o nosso paciente. Falando nisso, a gente pode lembrar também aqui, falar da inteligência artificial, né, em relação também ao tratamento, que já é uma realidade, né, virtual aí. Sim, a inteligência artificial é uma ferramenta que nos últimos anos se desenvolveu de forma muito marcante, já está presente no nosso dia a dia, né? Tanto no auxílio do diagnóstico, então a gente consegue entender melhor as doenças, consegue diagnosticar de forma mais precisa os nossos pacientes usando essas ferramentas, né? E também na decisão sobre qual a melhor estratégia de tratamento. Então, é uma ferramenta que acabou sendo incorporada na nossa prática clínica e que com certeza só vai trazer benefício para os nossos pacientes. Não tenho dúvidas. Doutor Bruno, quais são os principais sintomas aí, no caso, que devem alertar, no caso, a população? Em relação ao aneurisma, né, ele pode estar ali há muito tempo e muitos aneurismas, na verdade, eles não vão romper. A maioria dos aneurismas no crânio não vão romper. Muito mais gente tem sem saber e vai viver a vida toda sem saber disso. Mas o sintoma da ruptura do aneurisma, que é o mais grave, geralmente é uma dor de cabeça muito intensa. A maior dor de cabeça da vida, chamada às vezes na literatura médica de dor de cabeça entrovoada, né? É uma dor de cabeça que dentro de 1 minuto chega à sua intensidade máxima, é muito intensa e incapacitante, pode provocar vômitos, perda da consciência, desmaio, crise convulsiva. Quer dizer, pior do que uma enxaqueca seria essa dor? Muito pior. Muito pior. Muito pior. É descrita muitas vezes como a pior dor de cabeça da vida, né? Quando alguém te diz isso num pronto-socorro, seja qual for a sua especialidade médica, automaticamente você deve suspeitar, né, de até uma ruptura de aneurisma.
Então é uma dor muitíssimo intensa e, como eu disse, com outros sintomas neurológicos, muitas vezes vômito, desmaio, crise convulsiva, às vezes perda do movimento de uma parte do corpo, perda da fala, né, como se fosse um AVC junto com uma dor de cabeça muito intensa. E isso deve motivar uma investigação imediata, que em alguns casos o tratamento também deve ser imediato, certo? Particularmente se a pessoa tiver tido um sangramento, né, é muito grande ali numa região cerebral, e às vezes esse sangramento vai motivar uma cirurgia de emergência para evitar que, né, que o cérebro progrida aí na sua, que progrida o dano cerebral, tá? Então, e um sintoma mais difícil da gente captar, que pode acontecer algum tempo antes da ruptura de um aneurisma, é um tipo de dor de cabeça que vem ficando mais intensa nas últimas semanas, nos últimos dias, mas isso geralmente não será um aneurisma que está se expandindo para romper, tá certo? E a verdade é que, assim, apesar de ser uma doença muitíssimo grave, é, poucas pessoas passarão por ela na vida, né, a ruptura de um aneurisma, e muitas vezes, por ser tão rara, não se recomenda uma investigação assim exagerada ou arriscada, a não ser que você tenha fatores de risco, tá? Então, cuidado também se você tem dor de cabeça, porque dor de cabeça é um sintoma muito comum. Agora, uma dor de cabeça Sim. que represente um aneurisma que está rompendo é uma dor de cabeça muito intensa e muito difícil de Tá, de sim. acontecer, tá? E Então, quais são cuidado as tentando pra gente principais evitar uma diferenças, ansiedade. então, doutor, de um aneurisma cerebral não rompido de um Que rompido? rompeu. O que o Bruno comentou é muito interessante, né? Eu tenho um colega que fala que 80% da população tem dor de cabeça em algum momento da vida e os outros 20% estão mentindo. Porque todo mundo, em algum momento da vida, vai ter dor de Vai cabeça. ter dor de cabeça. É um fenômeno muito comum. E isso, na maioria das vezes, não significa que o paciente tem uma doença grave. O que a gente leva em consideração são os fatores que a gente chama de sinais de alarme, né? Então, o paciente que tem uma dor de cabeça, que muda o padrão, então, como você falou, eu tenho uma enxaqueca que me incomoda há muitos anos, mas essa dor é diferente, é uma dor mais intensa. Não, o doutor Bruno falou que é pior do que É uma dor que enxaqueca, exatamente, né? é uma dor que ela não é enxaqueca já aquela não é. dor habitual. Se essa dor está acompanhada de algum sintoma neurológico, por exemplo, a pessoa tem dor e tem alteração visual, a pessoa tem dor e tem fraqueza de um lado do corpo, Sim. isso são sinais que a gente chama de sinais de alarme, né? E sempre que tem mudança no padrão de dor, tem que procurar um médico, de preferência em situação de urgência, né, para que seja descartado o aneurisma cerebral. O aneurisma, quando não rompeu, na maioria das vezes, ele não causa sintoma. Ele, como você comentou, é uma doença silenciosa. Ele acomete o paciente ao longo da vida, não causa sintoma. Muitos pacientes têm aneurisma e nem sabem que tem. E como o Dr. Bruno comentou, muitos desses aneurismas não vão romper. E aí o paciente faz um exame, por exemplo, para investigar uma enxaqueca ou porque bateu a cabeça após um trauma de crânio e faz o exame, identifica o aneurisma antes da ruptura. A grande maioria desses pacientes não tem sintomas associados. Quando o aneurisma rompe, é uma situação extremamente grave. O aneurisma roto, como eu falei no início, causa uma taxa de 50% de mortalidade, né? Então, esse paciente, sim, tem uma cefaleia intensa, ele pode ter convulsão, ele pode entrar em coma por conta da ruptura do aneurisma, né? E essa condição... Roto é o rompido, né? Roto ou rompido são os dois termos que a gente utiliza para descrever a ruptura do aneurisma, esse fenômeno tão grave que é um tipo de AVC, é o AVC hemorrágico, né? Então, esse fenômeno, quando ocorre, tem que sim procurar um médico de forma imediata, porque vai depender do tratamento precoce à boa evolução do paciente. O que são os procedimentos endovasculares, doutor? O procedimento endovascular é esse método de embolização, que é o fechamento do aneurisma por dentro, sem abrir a cabeça. A gente chama de endovascular, esse termo, ele vem derivado de uma palavra que endo é por dentro e vascular é a artéria, é o vaso. Então, é um tratamento que vai por dentro do vaso. Então, a gente acessa o sistema vascular por uma punção no braço ou na perna. Através dessa punção, dessa agulha, a gente coloca um catéter e vai até o cérebro, por dentro da artéria, e consegue fechar o aneurisma por dentro. Então, esse é o método chamado endovascular. O outro método tradicional, que é o método cirúrgico, ele é por fora da artéria. Então, a gente abre o crânio, identifica o aneurisma e fecha o aneurisma por fora, né? Mas então, tem vantagem as cirurgias convencionais? Tem. A abertura do crânio, ela tem mais riscos, porém,
quando a gente coloca um clipe na base do aneurisma, ele é mais efetivo, ele fecha o aneurisma com mais segurança. Então, apesar de ainda ser um método mais arriscado, ele tem mais benefício porque ele fecha o aneurisma com mais eficácia. O método endovascular, ele, apesar de ter menos riscos, ele tem uma maior chance do aneurisma continuar enchendo, continuar crescendo. Então, o que a gente decide qual método utilizar? Vai depender do tipo de aneurisma. Então, se tem um aneurisma que vai ser tratado de forma mais eficaz com a cirurgia, a gente continua operando. Se esse aneurisma vai ser tratado de forma mais eficaz com a embolização, a gente opta pela embolização. Se é um paciente jovem, que tem baixo risco cirúrgico, que pode ser submetido a uma cirurgia sem muitas complicações, a gente opera. É um paciente idoso, que tem várias doenças associadas, que está com um quadro neurológico grave. Isso que eu queria saber, a pessoa com mais idade, com idoso, ele pode fazer a gente tem atualmente a gente tem optado pela embolização, que é um método menos invasivo para esses pacientes que têm maiores riscos, né? Então, pacientes que têm doenças associadas, que estão num quadro neurológico mais grave, no paciente mais idoso, a gente opta preferencialmente pelo método menos invasivo. Né? Aí, doutor Bruno, falando dessa questão da cirurgia, né, em pessoas mais idosas, né, como disse aqui o doutor Saul, né, você já pegou algum caso assim que tenha sido mais emblemático? Olha, eu particularmente tenho uma tendência a operar muitas pessoas idosas. E como é a área de atuação, né, a minha área de atuação tem muito a ver com implante de eletrodo ou tratamentos de ultrassom focalizado na doença de Parkinson, é uma doença que muitas vezes a pessoa será operada acima dos 60, dos 70, acima até dos 80, né? Agora, um caso de neurocirurgia mais geral que me chamou muita atenção, um paciente de 95 anos que tinha um hematoma no cérebro. Chegamos a ter pessoas na equipe que falavam, mas com essa idade tem que ver se a cirurgia vale a pena. Só que era um paciente muitíssimo funcional, ativo, ele caminhava na Avenida Paulista aí todos os dias, né? Chegava até a correr, com 95 anos. E a gente optou por sim fazer a cirurgia, drenar aquele hematoma que estava na cabeça dele. E depois disso, nós soubemos, né, acompanhamos, né, no pós-operatório. Ele voltou a praticar as atividades aí que ele fazia, de corrida, mais leve, claro. Então a gente tem que ter cuidado com o preconceito quanto à idade, porque a idade ela pode trazer riscos, né? A idade por si só tem que ser vista com cautela, tá? Tem pessoas mais idosas muito saudáveis e menos idosas pouco saudáveis. Então é importante entender o que na idade pode aumentar o risco e ver se naquele indivíduo ele tem esse risco de fato aumentado. E mesmo que haja um aumento de risco, seja para cirurgia ou outros procedimentos, a gente tem que levar em consideração que hoje em dia, pessoas com 65, por exemplo, podem viver até os 100, até os 95, né? Então, antigamente, eu tive contato com gerações de cirurgiões que consideravam que acima de 65 praticamente não se operava ninguém. Isso hoje é uma falácia, né? É um absurdo. Hoje, o que eu já operei de pessoas acima de 60, 70, às vezes não para implante de eletrodo cerebral, mas cirurgias de coluna na casa dos 90, há que se depender, claro, né, da situação individual daquele paciente. Então, não cabe mais hoje o preconceito com a idade, cabe o cuidado, cabe a atenção, né, você olhar com mais, né, parcimônia para a indicação cirúrgica, mas existe uma doença trazendo sofrimento e limitação para alguém. A cirurgia vem muitas vezes como uma solução para essa dor, uma solução para essa limitação, ela vai te trazer liberdade, né? Então o risco às vezes pode ser pequeno por um ganho maior. É isso que a gente tem que levar em consideração quando vai decidir se vai passar por uma cirurgia, se vai operar alguém. Mas eu digo, porque muitas vezes você chega, né, o paciente está ali, mas aí o médico chega e fala, olha, não vamos operar pela idade do paciente, independentemente, eu estou falando da condição, né, de que tipo de doença ele tenha. Sim. Né, doutor Saúl? Geralmente o médico fala, olha, a idade não permite que ele passe por uma cirurgia que o risco é muito grande. Sim. Hoje, Sérgio, com o avanço da tecnologia, com o avanço do nosso sistema de saúde, a gente tem conseguido oferecer cirurgias para pacientes em idades, mesmo idades avançadas, com bom resultado, né? Como o doutor Bruno comentou, o número da idade, ele não é mais um fator limitante para a indicação da cirurgia. Existem pacientes de 60 anos com várias doenças associadas, com câncer disseminado, com uma situação clínica muito grave, que eu vou indicar ou não um tratamento
dependendo dessa situação. Enquanto tem um paciente de 90, 100 anos que tem uma condição de saúde boa e que ele pode ser submetido a um tratamento Não, de o doutor Bruno qualquer citou forma. até esse paciente de 96 anos, né? Então hoje Impressionante. o número da idade, ele não é o fator mais importante, né? A gente vai levar em consideração, é um paciente que tem independência para fazer as atividades do dia a dia, é um paciente que tem doenças associadas, é um paciente que tem expectativa de vida ainda prolongada, para além do momento em que ele está, a gente vai oferecer o tratamento. E a tecnologia permite que esse tratamento seja feito mesmo no paciente idoso. A anestesia hoje em dia é melhor, o tratamento nas unidades de terapia intensiva são melhores, então a gente tem uma recuperação, a reabilitação é melhor. Então tudo isso somado traz mais segurança para o nosso tratamento e permite que os pacientes, mesmo idosos, sejam tratados de forma adequada. Com a evolução, né, com o crescimento da idade das pessoas hoje, né, uma pessoa com 60 anos não é considerada mais, né, velha, nem... Né? Sim, longe disso. É impressionante. Antigamente, se falasse isso há 30 anos, 40 anos atrás, falava, não, é o idoso, o velho, não tem condição. Mas é que a gente ouve muito isso ainda hoje, né? Sim, de falar, sim. não vamos fazer uma cirurgia porque é um risco muito grande. Sim. E a experiência que eu tenho hoje, Sérgio, é inclusive das famílias terem uma visão contrária, de assim, olha, doutor, mas será que ele aguenta essa cirurgia? E a nossa resposta é sim. O avanço tecnológico nos dá segurança para oferecer o tratamento para o paciente em qualquer idade, se ele tiver condições clínicas. Né? Esse é o mais importante. Olha, a gente está chegando ao final do programa, infelizmente, mas a gente tem que encerrar. Eu queria perguntar ao doutor Bruno se ele quer deixar alguma mensagem, doutor, né, para o nosso telespectador, principalmente em relação a esses cuidados, né, que a gente tem que ter, a questão da prevenção em relação ao aneurisma. Se você quer remédios mágicos, os remédios mais mágicos que existem são atividade física regular e bem orientada, alimentação regrada, sono de qualidade, cultivar bons relacionamentos, tá certo? Isso basicamente vai fazer com que você reduza o seu risco para doenças e tenha uma vida muito mais feliz. E quanto à cirurgia, se você tem um sofrimento, não tenha preconceito quanto à cirurgia que, claro, avaliado o seu caso individual, pode ser uma forma de te deixar mais livre, mais feliz e superar as suas dores, e não de causar pavor. Perfeito. Doutor Bruno, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até uma próxima, ok? Doutor Bruno já saiu aqui. Eu vou, então, me dirigir ao doutor Saul para que ele deixe a sua mensagem aqui. Você pode olhar para aquela câmera ali, doutor Saul. Perfeito. Para dar a sua mensagem ao nosso telespectador. Perfeito. Eu queria agradecer pela oportunidade. Eu acho que nós, como médicos, além do cuidado com o paciente, nós temos a obrigação de levar o conhecimento para a população, né? Mostrar que as doenças, elas têm possibilidade de serem tratadas, que a gente tem que oferecer essas novas tecnologias para o nosso paciente e você, como cidadão, tem que cobrar para ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Que a gente tenha cada vez uma saúde melhor e que a gente tenha uma longevidade aí com independência para poder aproveitar a vida. E tem que aproveitar muito, né, doutor? É isso aí. Doutor Saul, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Até uma próxima. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Pois é, gente. O Alesp Cidadania de hoje termina aqui. Espero vocês no próximo programa. Até.